Hoje vamos relembrar uma história comovente, a do menino Caleb, que nasceu com a chamada Síndrome do Intestino Curto. O tamanho médio do intestino de um recém-nascido costuma variar entre 200 a 300 centímetros de comprimento. No caso do bebê Caleb, o seu intestino media 20 centímetros e ainda teve que ser reduzido devido a complicações. E além de ser curto, ainda tinha muitas partes ressecadas. Aí teve que cortar umas partes do intestino para poder tirar o ressecado, porque senão podia dar uma infecção, né? Uma coisa assim muito grave dentro dele. Aí tirou essa parte, aí ele ficou com 15 centímetros de intestino. O pediatra, Dr. Alberico, nos explica sobre o quadro clínico do pequeno Caleb. E se ele já vem, que é o caso dessa criança que pelo que está aí, ela já nasceu com atresia de duodeno e depois atresia de intestino, você tenta, não tem muito o que fazer, porque ele não tem um intestino, ele está atresiado, então ele não vai ter todo aquele processo digestivo que acontece com todas as crianças. Devido a complicações no processo digestivo, Caleb não tem condições de se alimentar naturalmente. É uma fórmula que isso é preparado num laboratório, vem e passa para a criança por via da veia e vai suprindo a criança em proteína, aminoácido, gordura e eletrólitos, vitaminas. E no coração da mamãe Rafaela, ela já imagina o seu filho crescendo, correndo pela casa e para o seu futuro, um plano ainda muito mais especial. Quando eu penso em ver ele longe, eu penso ele sendo missionário. Ele saindo para pregar e falar tudo o que ele já viveu. É necessário que o Caleb passe por uma cirurgia de transplante de intestino. Então, nós conseguimos já vários parceiros, né? Através de pessoas que já fazem programas sociais, algumas redes sociais têm nos ajudado. E a gente está arrecadando mesmo de boca em boca nas redes sociais. Na verdade, eu entrei em contato com uma pessoa dentro do hospital para ver a veracidade daquilo. Não sou muito de ajudar só por ajudar. Eu primeiro quero saber a seriedade, né? E quando foi confirmado para mim, e minha amiga falou, não, pode ajudar. Eu comecei a correr atrás e iniciei fazendo um vídeo ao vivo para falar, acho que eu não gastei nem 2 minutos para falar para os amigos o que estava acontecendo na cidade e que eu iria me propor com rifas, com produtos meus e quem quisesse ajudar, que entrasse em contato. Muitos têm se sensibilizado com a história desse pequeno guerreiro. Páginas no Facebook, cartazes na praça da cidade. A ajuda vem chegando através de empresas, pizzarias, salões de beleza, loja de roupas, rifas, bingos e bazar. Daí o que a gente pensou, vamos montar o bazar beneficente do Caleb, porque a pessoa não ajuda com dinheiro, mas ajuda com a peça de roupa. Tem coisa que a gente vai colocar no bingo, estamos programando para estar fazendo um bingo. Então, tudo que a gente está ganhando de material está vindo para esse bazar aqui. E voluntariamente o advogado Rafael se propôs a ajudar a família. Na realidade, hoje a Constituição Federal, as nossas leis, ela garante a saúde, principalmente ainda para o recém-nascido. Então garante a vida. E o governo ele tem, de certa forma, uma obrigação de garantir isso. Apesar do tratamento ainda ser muito pequeno no Brasil, existe ainda a possibilidade desses médicos especializados estarem junto ao governo buscando esse tratamento de forma gratuita, vamos dizer assim. Mas, infelizmente, como é uma especialidade ainda muito pouco conhecida no Brasil, essa fila é muito grande de espera. Então, nós aguardamos ainda, solicitamos para o Ministério da Saúde essa ajuda, né, para estar encaminhando ele para um desses hospitais especializados. Mas com maior divulgação, o caso ganhou um novo capítulo. A família recebeu um e-mail do Ministério da Saúde informando que o governo pagará pela cirurgia e não será mais necessário ir até os Estados Unidos. A transfusão será no Hospital de Porto Alegre. Então, a cirurgia em si, ainda a gente não temos a data, mas ele precisa estar lá na segunda-feira próxima, agora dia 29, porque ele precisa fazer mais alguns exames, mais algumas avaliações e ter um órgão compatível também com o organismo dele. Então, tem a previsão do leito dele já está liberado para o dia 29, ele tem que ser transferido dia 29, porque senão perde essa vaga, mas a data do transplante nós não temos ainda. Vai ser decidido lá no próprio Hospital de Porto Alegre. Até o fechamento dessa edição, faltavam somente R$ 7.000 para viabilizar a viagem de Caleb. Muito bom, e nós desejamos mais saúde para você, Caleb. E você acompanha agora as notícias nacionais no Giro News. Ok, vamos às notícias.
O jornal O Globo fez tomada de opinião entre ministros do TSE. Todos indicaram que Lula pode ficar inelegível se a sentença de Sérgio Moro for confirmada. Partido dos Trabalhadores defende Lula, faz críticas às reformas e sinaliza que impedir o ex-presidente de participar de eleições é grave afronta à democracia. O ministro Luiz Fux já planeja combate às fake news para quando estiver presidindo o TSE. Fará tudo para que o processo eleitoral seja limpo e sem ofensas caluniosas nas redes sociais. O especialista que encontrou o Titanic tem tese sobre desaparecimento do submarino argentino. Para Tom Detweiler, o Ara San Juan afundou definitivamente após entrada de água pelo snorkel, que estragou baterias e, a seguir, produziu explosão. Anunciou que pode ajudar nas tentativas de localização de partes da nave em entrevista ao El Clarín. Daqui a pouco eu volto com outras notícias da nossa região. E o Ministério da Educação repassou 85 milhões de reais aos hospitais universitários. São recursos que garantem a capacitação profissional de milhares de estudantes e a saúde de parte da população brasileira. 30% dos leitos do Sistema Único de Saúde estão nestas unidades. Fique com a entrevista de hoje. Existem crianças que são especiais, mas que podem ser incluídas no contexto escolar. Daí porque a preocupação dos educadores em estabelecer uma metodologia especial para depois buscá-los de onde estão para o coletivo. Hoje nós vamos abordar esse tema. Estamos recebendo aqui a professora Márcia Elisa. Ela é coordenadora do Núcleo de Apoio Pedagógico especializado lá de Taubaté. Tudo bem? Uma satisfação tê-la conosco. Trabalho bonito de vocês, hein? Buscar ali, dentro de uma dificuldade que a criança tem, trazê-la, né, para aquele contexto. Isso é muito gratificante, talvez, né, na profissão. Importante, isso é muito importante, que a gente busque a inserção dessa criança na sociedade e no âmbito escolar, principalmente, é a ferramenta que nos proporcionará para que essa criança se adapte bem, né, à vida. Vocês vão ensinar, talvez, até a criança a ter uma autodefesa, né? Porque muitas vezes essas crianças acabam sofrendo bullying nesse coletivo, né? Isso. A escola, ela favorece nisso, né? Essa socialização, essa troca entre os pares favorece para que todos se tornem cidadãos melhores, né? Uhum. E como é que a gente faz, por exemplo, para fazer com que haja um pouco mais de bondade no coração daqueles que se acham plenos, né? Mas que, na realidade, têm em si uma carência de afetividade e de bondade com os pares, né? Que têm algum tipo de dificuldade. Eu me lembro que, quando eu era estudante, tinha a turma dos especiais e o pessoal ficava mexendo com eles e tal, parará, em vez de abraçar, né? Era difícil fazer essa compreensão chegar aí aos corações. Hoje, com a política da inclusão, essa proposta vem mudando, né? Antigamente, realmente, era diferente, essas crianças eram colocadas em salas especiais, de maneira separada, por isso não eram rotuladas. Hoje em dia, chamavam com a proposta, de AE. Olha aí, o pessoal do AE aí. Então, eles eram em salas diferenciadas, e isso enfatizava essa questão da segregação. E com a política da inclusão, né, é um ganho, e viemos trabalhando isso. A criança ganha, né, porque hoje ela é inserida num contexto de sala regular, onde é trabalhada junto com os coleguinhas, né, num trabalho individualizado, mas, porém, num contexto único de uma sala de aula. Aí, no caso, estão incluídos os alunos que têm algum tipo de retardo, têm deficiência visual, têm deficiência física, todos são colocados nesse nível de adaptação e de inclusão? Isso. Hoje todos deficiência intelectual, visual, as síndromes, os autistas, enfim. Hoje eles são inseridos na escola, no contexto, de acordo com o ano escolar. Não há distinção. E aí eles são matriculados em sala regular e uma equipe, né, de profissionais, então, trabalha com essas crianças com uma proposta individualizada, né, que é o PDI,
ele faz um propósito de desenvolvimento individual desse aluno, ele avalia, ele faz uma triagem de acordo com o desenvolvimento pedagógico dessa criança e aí monta um plano de trabalho pedagógico para ela, mas inserida num contexto de uma sala regular. Tem tratamento também especial para as pessoas que são consideradas, digamos, destras, normais, plenas, para recepcionarem os outros que têm algum tipo de dificuldade, Márcia? Então, hoje, como a gente trabalha a educação especial desde da educação infantil, isso acontece de maneira até que natural, né? As crianças lidam isso de maneira natural. Existe uma equipe, né, que trabalha com a família, isso é importante, né? A participação da família nesse contexto escolar e a própria sala de aula, mas isso hoje em dia a gente tem trabalhado isso no contexto escolar e ela tem ocorrido de maneira bem tranquila nas escolas, né? Gradativamente o aluno vai se adaptando, os alunos vão aprendendo, no caso de Libras, por exemplo, que são as línguas de sinais, os alunos também aprendem a língua e eu acho que aí a sociedade se torna mais igualitária nesse sentido, né? São oportunidades que estão tendo dado porque somos diferentes, né? Não somos iguais. E aí a escola ganha com a inclusão. Essa coisa de Libras que você tocou, o telespectador que vem acompanhando o noticiário já percebeu que Libras é a segunda língua oficial brasileira, né? Isso, é a língua de sinais, é a segunda língua. Em breve todo mundo vai saber Libras, mesmo aqueles que não são surdos. Isso, né? A ideia é que a escola se torne, no contexto, uma escola bilíngue, né? Para que a gente possa trabalhar a língua de sinais com todos, para que eles possam, então, se comunicar com mais facilidade e aí, assim, haver acessibilidade, né? Que isso é importante. Outra coisa que talvez muita gente não sabe é que o mudo, antes de ser mudo, é surdo. Ele não sabe falar porque ele não ouve. Porque ele não ouve, isso mesmo. Por isso é interessante, eles têm uma linguagem própria, eles têm... os sinais têm um significado para eles, né? Não é só traduzir os sinais, os gestos, mas tem um significado importante para eles e por isso é importante trabalhar isso nas escolas, né? A Libras é importante que seja inserido no contexto, no currículo escolar. Márcia, e essa coisa do bullying, né? É um sentimento duro, difícil da gente... Mas é natural, né? As crianças fazem isso mesmo, é uma loucura. Como é que vocês conseguem contornar isso e transformar o que seria uma espécie de perseguição em bondade? Mas vou te pedir para a gente falar sobre o tema na volta da entrevista, já, aqui. Metade da população mundial ainda não tem acesso a serviços básicos de saúde. O Repórter Setorial volta em instantes.